Continuando nossa playlist de análise combinatória, essa próxima questão vai falar de arranjo, de distribuição de elementos, de números, a organização de números para a formação de novos números. Lembrando que a ordem importa quando a gente está falando de arranjo. Antes de qualquer coisa, vai lá no nosso canal, se inscreve, compartilha, curte. Aproveita e se inscreve lá no site, faça o seu cadastro bem rapidinho, deixa lá o seu comentário, tá bom? Vai aparecer aqui também o meu Instagram e o Instagram do professor Marcelo Sampaio, professor de língua portuguesa, que está nos nossos vídeos também. Bom, seguinte, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vamos pensar isso como sendo cartas, cada algarismo vai ser uma carta, sem repeti-los, sem usar novamente o que você já usou. Podemos escrever X números, alguns números, com 4 casas, com 4 algarismos, maiores que 4.300. E aí ele quer saber o valor de X. Quantos números nós podemos escrever maiores do que 4.300 usando aquelas cartas. Cada algarismo, pensando em uma carta, nós vamos ter então o total de 6 cartas, e aí eu tenho um grande problema para essa questão, que é, quase sempre em análise combinatória nós queremos resolver a questão de uma vez, fazer tudo em um caso só, achar a resposta somente em uma opção, mas nesse caso eu não posso fazer isso. Vou te mostrar por quê. O número que eu for formar deve ser maior do que 4.300. Por exemplo, se eu usar 4.531. Usei as cartas 4, 5, 3, 1. Beleza. O meu número é maior que 4.300 sem pane. Com os mesmos elementos, por exemplo, 4.135. Eu tenho os mesmos números que não formam um número maior do que 4.300. 4.135. Esse aqui é menor do que 4.300, porém é formado com os mesmos algarismos. Então eu não posso jogar na mesma casa, no mesmo caso, os dois valores. Vamos lá ver como é que a gente vai fazer para resolver essa ideia. Nós precisamos distribuir em dois casos. O primeiro caso é o seguinte: quando o meu número começar por 4, eu vou ter uma série de possibilidades. Mas quando ele não começar por 4, vai ser diferente. Eu já vi que o problemático desse exercício é a primeira casa, que é o 4. Se minha primeira casa for 4, quem pode aparecer na próxima casa? Lembrando que se eu já usei o 4, ele é uma carta, eu já não posso mais usá-lo. Quem pode estar na segunda casa? Por exemplo, o meu número tem que ser maior que 4.300. Esse é o comando da questão. A minha próxima casa não pode ser o 1, porque vai ficar 4.100 e pouquinho. A minha próxima casa não pode ser o 2, vai ficar 4.200 e alguém. Também não acontece. Mas se o meu número próximo for 3, já vai funcionar, porque aí vai ficar 4.300 e alguém. Bom, quem pode estar na segunda casa? Quem são os caras que podem aparecer? O 3, o 5 e o 6. Aqui, possibilidade da segunda casa são 3 cartas. 3, 5 e 6. Se for 1 e 2, vai ficar menor do que 4.300. Então eu vou ficar com 3 opções. Vou escolher uma aleatoriamente, eu vou escolher o 6, por exemplo. Se eu escolher o 6, quantas cartas poderão estar na próxima casa? Sobraram as seguintes cartas: 1, 2, 3 e 5. 4 opções. Eu vou usar a número 2 na próxima. Vou ficar com quantas opções agora? 1, 3 e 5, eu fiquei com 3 opções. E aí, o número total de possibilidades que começa com 4 vai ser 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36 opções. Para eu pensar nos números formados começando com 4, eu fico com 36 opções. Eu vou deixar aqui anotado, porque agora eu tenho outro caso. Aqui já me deu 36 opções
começando pelo algarismo 4. Agora nós vamos ver começando com outro número não sendo 4. Nossa ideia agora é formar um número com 4 algarismos que não começa por 4, porque começando por 4 nós já vimos que deram 36 números, 36 opções. Agora a minha primeira casa não pode ser 4, mas também não pode ser 1, senão eu vou formar um número 1000 alguém. Não pode ser o 2, porque vai ficar 2000 e alguém. Essa primeira casa pode aparecer com as seguintes cartas, o 5 e o 6. Essas são as minhas opções, porque se a primeira casa for 5, vai ficar 5000 e alguém. Perfeito, 5000 e pouquinho é maior do que 4.300. 6.000 e pouquinho é maior do que 4.300. Então é o seguinte, quando você for pensar na próxima possibilidade, no segundo caso, é dessa casa aqui, começar com o 5 e com o 6. 1 e 2 estão fora de questão, porque 1 e 2 eu vou ter um número menor do que 4.300. Então eu fiquei com duas opções aqui na primeira casa. Pode ser o 5 ou pode ser o 6. Se eu usar, exemplo agora, só para descartar alguém, se eu usar o algarismo 5, por exemplo, para a próxima casa, se aqui a minha casa for escolhida a carta 5, qualquer número que vier agora vai funcionar, porque se eu falar que o número começa com 5, vai ficar 5000 e alguém, que já vai ser maior do que 4.300. O problemático dessa história era o 4. Então aqui, quando eu usei a carta 5, eu fico com quantas opções? Tenho 1, 2, 3, 4 e 6. Eu tenho 5 opções. Então, 5. Se eu escolher o 3 agora, quantas opções? 4, e aí é só diminuindo uma. Escolhi o 2. Quantas opções vão restar para a última casa? 3. Então nós vamos ficar com esse produto. Começando com 5 ou com 6 eu tenho essas opções. E aí vai ficar 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40, vezes 3, 120. 120 possibilidades para eu começar o meu número com o 5 ou com o 6. Então, começando por 5 ou 6, não começando pelo 4, por exemplo, eu tenho quantas opções? Que são o segundo caso. Total de 120 opções, como nós acabamos de achar. Se eu distribuir isso em 2 casos, o que eu tenho que fazer agora para achar o total de possibilidades? É juntar os 2 casos. Então eu vou somar as 2 opções. Somando os 2 casos, nós vamos ficar com 36 mais 120, que vai dar 156, que é a letra B de bisural. Aproveita, vai lá, compartilha, curte, comenta, dá o seu like lá na nossa página. E essa é a maneira que a gente tem de resolver.